Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir.
Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado: separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito.
e apenas os escolhidos de Deus as sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso, porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão, e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado.
separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar.
Não vem para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado. Separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações.
A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade,
sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado. Separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova.
E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual.
Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado. Separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado, não pode ser seduzido pela aparência.
É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende.
Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam. Tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado. Separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas.
A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem, é a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora. Existem dores que não aparecem no corpo. Dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira dor espiritual dos escolhidos é a dor de sentir demais. Não importa se é alegria ou tristeza, tudo é profundo. O coração dos escolhidos não sabe amar pela metade, sofrer pela metade, viver pela metade. Essa intensidade é um dom e, ao mesmo tempo, um peso. Porque sentir profundamente significa carregar emoções que outros ignoram. Mas sentir também é o que permite enxergar o que outros não enxergam. A segunda dor é a dor da solidão espiritual. Mesmo cercados de pessoas, os escolhidos sentem que estão sozinhos. Essa solidão não é física, é existencial. É como se a alma estivesse em um nível de consciência que ninguém ao redor alcança. Eles tentam explicar o que sentem, mas ninguém compreende. Tentam se encaixar, mas não conseguem. Essa dor existe porque a alma deles está sendo separada para algo maior. A terceira dor é a dor das rupturas. Escolhidos raramente mantêm tudo o que amavam desde o início. Pessoas vão embora, caminhos se fecham, ciclos acabam.
tudo muda de forma abrupta e dói. Mas essas rupturas não são fracasso, são proteção. Deus remove quem não pode caminhar com você na próxima etapa. Deus fecha portas que manteriam você preso. Deus corta vínculos que atrasariam sua missão. A quarta dor espiritual é a dor da sensibilidade ao mal. Os escolhidos percebem falsidade, manipulação, intenção oculta e energia pesada com extrema facilidade. Essa percepção os cansa, porque enxergar demais pode ser exaustivo. Mas essa dor existe porque Deus não permite que eles se misturem com aquilo que não combina com seu propósito. É um tipo de radar espiritual e também um tipo de escudo. A quinta dor é a dor de não se reconhecer no próprio passado. É quando você olha para quem era e sente vergonha, desconforto, estranheza, como se fosse outra pessoa, outra vida. Essa dor surge porque o espírito cresceu rápido demais e a mente ainda está tentando acompanhar. É um sinal claro de transformação. O velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. A sexta dor é a dor do chamado. Uma inquietação profunda que você não sabe explicar. Uma sensação de que existe algo que você deveria estar fazendo, mas ainda não sabe o que. Uma espécie de urgência espiritual. Os escolhidos carregam essa dor desde cedo. A sensação de que nasceram para algo importante, mesmo que ninguém veja, mesmo que você mesmo ainda não compreenda. A sétima dor é a dor da ruptura com o mundo. Quanto mais você desperta, mais percebe que não pensa, não sente, não reage como a maioria. Você começa a enxergar ilusões onde antes via normalidade. Começa a questionar padrões que todos aceitam. Começa a sentir um afastamento natural do que é superficial. Essa dor acontece porque Deus está separando você do coletivo para preparar sua consciência. Essas dores espirituais acontecem porque os escolhidos não foram chamados para viver uma vida comum. Eles foram chamados para carregar luz, visão, consciência e propósito, onde a maioria está dormindo. São dores de lapidação, dores de transformação, dores de nascimento. E cada uma delas traz um significado profundo que, quando compreendido, muda tudo. Na próxima parte você vai entender por que essas dores acontecem, o que elas revelam sobre sua missão e por que Deus permite que apenas alguns sintam esse tipo de dor espiritual. Existem dores que não aparecem no corpo, dores que não têm diagnóstico, não têm nome, não têm remédio. Dores que você sente por dentro como se fossem parte de quem você é. A maioria das pessoas nunca vai entender esse tipo de dor, porque ela não pertence ao mundo comum. Ela pertence ao Espírito, e apenas os escolhidos de Deus a sentem. Essas dores não são punições, são sinais. Elas aparecem quando a alma está passando por um processo de evolução que a maioria nunca vive. Elas surgem quando Deus está preparando alguém para algo maior. São dores que não vêm para destruir, mas para moldar. Não vêm para punir, mas para despertar. Quem é escolhido carrega marcas invisíveis, e essas dores são uma delas. A primeira revelação é que essas dores não são sinais de fraqueza, são sinais de profundidade. Pessoas rasas não sentem essas dores. Elas vivem no automático, seguem a vida sem questionar, sem buscar, sem sentir. Os escolhidos, ao contrário, têm uma sensibilidade espiritual que ultrapassa o comum. Eles sentem porque percebem, percebem porque enxergam, e enxergam porque foram despertos antes dos outros. Por trás da dor da solidão espiritual, por exemplo, existe um propósito elevado. Separar você do ruído para que você ouça a voz interna. Deus fala no silêncio. E se a alma não aprende a caminhar sozinha, ela nunca aprende a caminhar com Ele. A solidão não é ausência, é convite. É treinamento para que a consciência se torne madura o suficiente para receber revelações. A dor das rupturas também carrega um significado profundo. Os escolhidos não podem permanecer ligados a tudo e todos. Existem pessoas que só pertencem ao seu passado, não ao seu futuro. Existem caminhos que serviram para uma fase, mas não servem para a missão. Existe um limite para quanto da velha vida pode entrar na nova. E quando você não tem força para romper sozinho, Deus rompe por você. A sensibilidade ao mal, que tantas vezes te cansa, existe para proteger sua alma. Quem tem um chamado maior precisa de visão maior. Você não pode ser enganado com facilidade. Não pode ser manipulado. Não pode ser seduzido pela aparência. É por isso que sua percepção é tão aguçada. Essa dor não é defeito, é defesa. A dor de não se reconhecer no passado é o sinal do renascimento espiritual. Você cresceu rápido. Você mudou em camadas profundas. A sua alma se desvinculou de comportamentos e ambientes que antes eram normais para você. E agora, ao olhar para trás, percebe que não pertence mais àquela versão antiga. Isso não é confusão, é libertação. A dor do chamado, aquela inquietação que parece não ter origem,
É a confirmação de que existe algo dentro de você esperando para despertar. É a alma lembrando quem você é. Essa dor é uma das maiores provas de que você não é comum. Ela surge porque você sente, mesmo sem saber explicar, que seu caminho não será como o dos outros. Essa dor é direção, e a dor da ruptura com o mundo é o último sinal do despertar. Quando você começa a enxergar a vida além das ilusões da massa, quando percebe que não pensa como a maioria, quando sente que não nasceu para seguir o fluxo, mas para abrir caminhos, você descobre sua identidade espiritual. Os escolhidos sempre serão diferentes porque nasceram para fazer diferença. O ponto mais importante é compreender que essas dores não são eternas. Elas são fases, são portais. Cada dor é uma passagem. Cada passagem te leva para uma consciência maior. A dor só permanece quando você resiste. Quando você entende o propósito que existe nela, algo muda dentro de você. A dor se transforma em entendimento. O entendimento se transforma em força. A força se transforma em missão. E então você percebe que todas essas dores espirituais estavam te preparando para algo. Para enxergar o que outros não enxergam, para carregar o que outros não suportam, para sentir o que outros não percebem, para viver aquilo que outros não estão prontos para viver. Os escolhidos carregam dores diferentes porque carregam destinos diferentes. Eles passam por caminhos mais difíceis porque têm missões mais profundas. Eles enfrentam tempestades maiores porque serão abrigo para muitos. Nada que você sentiu foi em vão. Nenhuma dor aconteceu por acaso. Cada lágrima, cada ruptura, cada solidão e cada inquietação foi uma etapa do despertar. Muitos escolhidos passam a vida inteira tentando entender por que determinadas dores parecem persegui-los enquanto outras pessoas vivem de forma mais leve e despreocupada. O que eles ainda não percebem é que a intensidade dessas dores revela a intensidade do propósito. Quanto mais profunda a missão, mais profunda é a preparação. E quanto mais sensível a alma, mais rapidamente ela detecta qualquer desvio, qualquer mentira, qualquer ambiente que não condiz com o que Deus está construindo dentro dela. A dor que você sente é a ferramenta que separa você do que não te pertence. Existe também uma dor silenciosa que poucos reconhecem. A dor de perceber que você enxerga verdades que outros ignoram. É como carregar uma lucidez que pesa, uma clareza que incomoda, uma percepção que isola. Mas essa lucidez não é castigo, é capacidade. Ela mostra que você foi feito para caminhar com consciência enquanto muitos ainda caminham no escuro. E essa é uma responsabilidade que Deus só entrega a quem Ele sabe que pode sustentar. Os escolhidos são forjados no invisível. E quando finalmente entendem isso, param de perguntar, por que eu? E começam a perguntar, para que eu? E é nesse momento que a alma encontra seu caminho. E o propósito encontra sua hora.